Alô, alô, alô. E aí, pessoal, beleza? Kainan aqui. Queria falar um pouquinho com vocês a respeito do vídeo que eu postei recentemente, acho que foi ontem, sobre a universidade fora do país. Mas antes, eu queria dar uma palavrinha para vocês aqui do que o Senhor tem ministrado no meu coração durante todo esse processo que eu tenho passado até chegar nesse resultado. E eu queria estar levando vocês lá em Mateus 6, no versículo 26 em diante. Vamos lá. Vai dizer assim, Mateus 6, versículo 25, na verdade, até o 33. Vai dizer dessa forma: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um dia, uma hora, sequer à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam delas. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem primeiro, pois o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Eu queria estar começando com esse versículo antes de contar um pouco de como tudo aconteceu em relação à faculdade, porque, cara, o Senhor tem trabalhado muito no meu coração isso, sabe? Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, buscar o reino, buscar o reino. E uma coisa que eu tenho refletido muitas vezes é qual que tem sido o nosso alvo, sabe? Qual que tem sido o nosso maior alvo da vida, assim? Será que o nosso alvo tem sido a nossa faculdade? Será que o nosso alvo tem sido um emprego melhor, um salário melhor, ou talvez uma casa, um carro, talvez uma família, um casamento, uma mudança de país? Jesus aqui nessa passagem, ele está falando aí, não se preocupe com essas coisas, com o que há de comer, com o que beber, com o que vestir. Se preocupe comigo, porque o resto eu vou cuidar, pois o Pai já sabe do que vocês precisam. A gente leu isso aqui agora. E quão difícil é às vezes, né? O Senhor fala na mesma passagem que adianta se preocupar? A gente pode sequer acrescentar uma hora na nossa vida. A gente não consegue, cara. Se Deus falar que a gente vai morrer amanhã, a gente vai morrer amanhã. A gente não consegue acrescentar mais um dia. O Senhor tem refletido muito no meu coração sobre isso, sobre não me preocupar com as coisas que têm acontecido, mas olhar para Ele, para que o tesouro ele não seja um tesouro terreno, mas sim um tesouro eterno, sabe? O meu tesouro ele não se torna um tesouro corruptível, mas um tesouro incorruptível. E a mensagem que eu queria deixar aqui antes de eu dar esse início na questão da história é que se você tem um sonho, se você tem um desejo, você tem orado ao Senhor, você tem buscado, ou talvez é um chamado do Senhor para você ir para tal lugar, para você fazer tal coisa, para você iniciar tal projeto, confia no Senhor, sabe? Inicia, se conseguir iniciar, inicia, mas confia no Senhor e aprenda a olhar para Ele. Uma coisa que o Senhor tem trabalhado muito é de eu buscar a presença dEle, não pelo que Ele pode me dar, mas por quem Ele é, e sempre foi sobre isso. Mas é tão louco que eu começo a viver mais e me aprofundar mais na presença de Deus e eu falo, caraca, eu nunca pensei dessa forma. Eu dou glória a Deus porque o Espírito Santo está agindo em mim, está mostrando isso, né? Um versículo que já ouvi muitas vezes, né? Mas remostrando esse versículo, ele trabalhando de forma diferente dentro de mim. E
A mensagem que eu queria deixar é essa. Coloca o Senhor em primeiro lugar, e colocar Deus em primeiro lugar não é apenas você buscar Ele na manhã, quando você acorda, mas é colocá-lo realmente em primeiro lugar em tudo que você faz. É trazer Ele para a sua manhã, no seu devocional, é trazer Ele para o seu trabalho, nas ações que você faz, no jeito que você trata as pessoas, é trazer Ele para a rua, na forma que você anda, na forma que você cumprimenta alguém, na forma que você está se vestindo, é trazer Deus, é trazer Jesus, é você estar ali, sabe, conversando com Ele, talvez em pensamento, e você tá no meio da rua andando e tá trocando um papo com Jesus ali, sabe? Mas é trazer o Senhor para tudo que nós fazemos. Isso é colocar Deus em primeiro, é colocar Ele em primeiro e fazer o que nós fazemos para a glória dele, como a palavra fala. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E se você tem um sonho, algum desejo, algum chamado que o Senhor tem colocado no seu coração, entrega nisso, confia nele, ore, continue buscando a presença de Deus. Se você não souber o que é para fazer, continue buscando, continue correndo atrás, sabe, de uma resposta do Senhor. Mas acima de tudo, não busque o Senhor pela resposta, sabe, mas pela presença dele, né? É uma coisa que o Senhor quer da gente, é que a gente se deleite na presença dele, que a gente é, realmente se aproveite da presença dele ali, sabe? Esteja no secreto com ele, a gente vai se aproveitar da presença dele, não, e buscar não deixar com que a preocupação, a ansiedade, elas nos tomem por completo, e a gente perca o foco da presença de Deus e comece a se preocupar em como que Deus vai fazer tal coisa, sabe? E, pessoal, a mensagem que eu queria deixar é essa, antes de tudo, sabe? Que a gente possa aprender cada dia mais, assim como eu tenho aprendido, a colocar Jesus em primeiro lugar e buscar Ele por quem Ele é. Porque Ele é um Deus que é infalível, Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Deus que nos ama 100%. Ele é um Deus que não divide o amor dele. Ele é um Deus que nos ama por completo, sabe? Ele é um Deus que a gente não tem que fazer mais ou menos para Ele nos amar. Ele nos ama. Mas a gente faz, a gente se entrega e busca amar Ele porque Ele nos amou primeiro. A palavra vai falar isso. A gente ama porque Ele nos amou primeiro. Então, a gente precisa se deleitar nesse caráter de Deus, nesses caráteres de Jesus, nesse caráter de Deus, para que a gente consiga viver essa vida que Ele nos deu aqui na terra para a glória, para a honra e para o louvor do nome dele. Amém? E é isso, pessoal. A mensagem bem rápida. E agora eu queria contar um pouquinho em relação à faculdade, né? O vídeo que eu postei recentemente agora. E, cara, é o seguinte, não era algo que era planejado, nunca foi, né? Contando um pouco da minha história. Eu nasci numa família cristã, graças a Deus, nasci crescendo, aprendendo. Me tornei realmente cristão somente depois dos 15 anos. Me entreguei a vida para Jesus a partir dos 15. E daí para frente, cara, eu fui aprendendo muita coisa com o Senhor. Sendo moldado em muitas coisas, tendo muitas coisas arrancadas, quebradas. E Deus, ele é tão bom que, cara, o Senhor me permitiu passar por uma lesão no joelho através do basquete, que é o esporte que eu pratico, que essa lesão me trouxe para perto dele e me fez realmente deslanchar na presença dele, buscar mais a ele, focar mais nele, sabe? E o que eu tenho aprendido durante todos esses anos é amar cada vez mais o Senhor. E o basquete para mim era algo muito, era um amor muito grande para esse esporte. Para honra e glória de Deus, eu fui curado, ele me sarou dessa lesão, né? Eu tinha rompido o ligamento, para honra e glória de Deus. Deus proveu toda a cirurgia, que é uma cirurgia cara. Deus proveu tudo, a gente conseguiu fazer a cirurgia. Graças a Deus, estou jogando meu esporte hoje tranquilamente, pessoal. Mas o que eu quero trazer aqui é sobre um pouco dessa história. O basquete sempre foi foi o meu sonho, né? Foi o meu sonho desde aos 16 para 17 anos, foi a época que eu comecei a gostar mais. 15 anos eu estava iniciando e o basquete, nos 16 anos assim, foi o que eu falei, cara, eu quero isso aqui para minha vida. E dentro disso, fui correndo atrás, treinando aqui na minha cidade, né? Eu moro numa cidade do interior de Minas Gerais. E treinando, até que os 19 anos surgiu uma oportunidade no Botafogo de eu fazer um teste. E eu fui, cara, orei, pedindo ao Senhor, porque eu já estava esperando esse teste há muito tempo, pedindo ao Senhor, Pai, que apareça o teste para me dar. E quando apareceu, eu fiquei todo felizão, fui confiante, falei, vou passar. E, cara, o mais engraçado é que no dia que quando eu cheguei lá, quando eu cheguei no teste, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, né, eu fiquei 2 dias lá em Niterói, e
Depois eu fui pro Rio. Mas quando eu cheguei em Niterói, no segundo dia, que era o dia do teste, horas antes, eu senti uma convicção muito grande dentro do meu coração, cara. Tipo assim, uma voz veio no meu coração, muito forte, falando assim: você não vai passar. Mas sabe quando é aquela voz que, cara, não é, tá repreendido, você sente assim como se fosse o inimigo falando, mas não era. Era uma voz que vinha e só falou: você não vai passar nesse teste, você não vai passar. E a calmaria junto, eu fiquei: tá bom, beleza. E, cara, eu segui pro teste e adivinha, o teste deu todo errado. Não teve. Mano, o teste durou 7 minutos, pra te falar. O teste durou 7 minutos. As sessões, né, das idades atrasaram. E quando eu entrei dentro de quadra, parecia que eu tinha ficado sem comer nada. Eu comecei a enxergar tudo azul. Tava todos os 11 lá perdidos. Os testes deu tudo errado, não passei. Mas naquele momento ali dentro da quadra do Botafogo, sentado lá no chão, esperando o diretor falar, né? Como consolar os corações, né, dos atletas. Uma coisa eu fiz, eu comecei a orar ali. Eu baixinho ali, mas eu comecei a orar. E falei: Senhor, eu não sei qual que é os seus planos para minha vida, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E, cara, saí do Rio de Janeiro, voltei para casa triste, mas com algo no coração, querendo saber o que que Deus tinha para mim, o que que Deus queria para mim, sabe? O que que Deus, qual que eram os planos de Deus para minha vida? Se não era o esporte agora, qual que é os planos dele? Qual que era? E eu lembro que simplesmente ele me levou a uma universidade fora do país, né? Me fez conhecer uma universidade através de um cara que eu sigo, me fez conhecer uma universidade fora do país. E quando eu conheci, eu me apaixonei por essa universidade, sabe? Lá em Dallas. Eu me apaixonei por essa universidade. Eu lembro de que eu não parava de pensar na universidade. A universidade vinha na minha mente toda hora. Eu me apaixonei porque é uma universidade cristã. Então eu ficava: meu Deus, a universidade cristã. E aquele que rodava na minha mente. E eu comecei a sonhar que eu estava na universidade. Eu comecei a sonhar que eu estava lá. Eu falei: meu Deus. Até que veio uma voz, a mesma sensação que eu senti lá, né, quando eu não senti que, quando falou dentro de mim, que eu não ia passar. Só veio uma voz assim: eu vou te levar para esse lugar. E desde então, tudo isso faz um ano já que aconteceu, né? Foi depois desse teste, foi em 2025, em março ali, maio. Foi em março, eu creio. Foi o teste, março ou fevereiro, alguma coisa assim. E dentro disso, eu só lembro dessa voz vindo e falando: eu vou te levar para esse lugar. E, pessoal, eu já olhei outras faculdades, né, americanas. Eu era um menino muito sonhador antes, muito sonhador não, tipo assim, eu era um menino que olhava muitas faculdades americanas, colleges, né, high school. Na época do meu terceiro ano, eu queria muito terminar o ensino médio nos Estados Unidos, era o meu sonho, mas eu não consegui, sabe? Nem corri atrás, na verdade. Mas eu sempre olhei para isso e falei: cara, não é possível, eu não tenho condição, então não vou meter o pé nisso aqui e vou dar a louca, né? Mas essa universidade foi diferente, sabe? Eu senti uma convicção muito forte de Deus que Ele queria me levar para esse lugar. E dentro disso, o que eu senti foi: cara, eu preciso aplicar. Eu comecei a aplicar para a faculdade, né, em 2025, né, apliquei, comecei a aplicar. E olha como que as coisas são, cara. É, eu lembro que eu perguntei ao Espírito Santo, falei assim: Senhor, mas o que eu preciso fazer? Só veio na minha mente sim: estudar inglês e guardar dinheiro. Simplesmente isso. E eu comecei a guardar dinheiro. E, mano, é muito louco. Simplesmente apareceu uma escola de inglês online. Eu tava só pensando, falei: onde eu vou fazer inglês, né, na minha cidade? Simplesmente apareceu uma escola de inglês online, cristã, no nada, no TikTok. Do nada, do nada. Eu lembro que o nome da escola é The Commission School. Eu continuo nela até hoje, é uma benção. Mas do nada, mano, apareceu. Apareceu uma vez, eu neguei, deixei de lado. Apareceu a segunda vez, eu neguei e deixei de lado. Apareceu a terceira, eu falei: não, vou ter que ir. Eu fui, cara, tem sido uma benção. Mas eu começo a olhar para trás e ver como Deus foi abrindo as portas e já dando sinais, sabe? E antes da minha aprovação, meu pai sonhou que ele estava me levando embora. E uma semana antes, e no dia que eu contei para eles na aprovação, que eu fui aprovado na faculdade, eu tinha feito uma oração assim muito atrás, entregando, porque era um sonho muito grande. Eu, tipo assim, né, eu sabia que eu não tinha condições, só que eu tava assim: cara, eu tenho uma palavra, eu creio que eu tenho uma palavra de Deus sobre isso. Eu comecei a aplicar, mas eu falei: Senhor, se o Senhor não está comigo nessa, que eu não seja aprovado, mas se o Senhor realmente está comigo nessa, é igual a oração de Moisés: faz, se tu não for comigo, eu não vou.
Se o Senhor está comigo nessa, eu comecei a orar. Se o Senhor está comigo, Pai, que eu seja aprovado, que eu consiga, porque eu vou entender, que eu consiga aprovação e porque eu vou entender através disso que o Senhor está comigo, então o Senhor vai abrir as portas. E, cara, eu fui aprovado, sabe? Fui aprovado nessa universidade lá em Dallas e foi uma coisa que eu fiquei, meu Deus, eu fiquei surpreso e até então a gente tem buscado isso. Depois eu consegui aplicar para bolsas que eu nem imaginava que eu conseguiria aplicar porque eu achava que não era possível e tinha que ter toda uma questão lá da igreja, tá junto, a escola também tá junto lá. E não vou entrar em detalhes, mas achei que não era possível. E para honra e glória de Deus, eu apliquei para essas 3 bolsas, fui aprovado nas 3 bolsas. E o Senhor tem se mostrado muito fiel a isso, sabe? Abrindo essas portas. Só que agora, né, eu tô nesse caminho, né? Falta um mês para eu estar lá, eu tenho que estar lá em agosto desse mês, do ano de 2026. E, cara, eu não sei como que Deus vai fazer, mas eu sei que Deus vai prover de alguma forma. Não sei como. Não sei como. Então, eu abri uma vaquinha, sabe? Eu abri uma vaquinha para essa universidade para poder estar arrecadando dinheiro. E se vocês quiserem dar uma olhada na história que eu escrevi lá, não coloquei muitos detalhes, igual eu falei aqui, mas é uma história curta. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, puderem ajudar com qualquer valor, pessoal, tá me ajudando muito, pessoal, mas tá me ajudando muito, sabe? E o que eu queria deixar aqui é que quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro, o Senhor vai provendo as coisas, o Senhor vai mostrando, o Senhor vai cuidando, o Senhor sabe do que nós precisamos. Então, a palavra que eu queria deixar contando essa história é de encorajamento a vocês, sabe? Não desistam daquilo que o Senhor deu para vocês, daquilo que o Senhor colocou nos corações de vocês. Entrega ele, faça oração difícil. Faça oração. Falei, pai, se é da tua vontade, pai, se não é, corta, pelo amor de Deus, eu quero seguir a tua vontade. A gente precisa ter esse coração de seguir a vontade do Pai. Então, assim, eu creio que vou ir para lá no mês que vem, em nome de Jesus, Deus vai abrir essas portas. Mas e se ele não abrir? Entende? E se ele não abrir? E se ele simplesmente não me responder, não prover nada? Eu vou deixar de segui-lo? A gente não pode ser dessa forma. Eu não posso ser dessa forma. Então eu preciso me agarrar a Jesus, me agarrar na presença de Deus, para que ele provendo ou não provendo, ele abrindo a porta ou não abrindo, eu indo ou não indo, eu esteja permanente nele, porque é ele é tudo que nós precisamos. Creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na minha vida naquela universidade, assim como ele já tem feito dentro daquela universidade. E vamos embora para cima, com fé. Creio que o Senhor vai abrir a porta. E é isso, pessoal. Deus abençoe cada um. Espero que essa mensagem possa ter falado com você de alguma forma. Não desista dos seus sonhos, mas primeiramente, coloca Deus em primeiro, entrega esses sonhos nele. Né, como os Salmos fala, né? Provérbios, na verdade, Provérbios 3:6 vai dizer: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Então, quando a gente reconhece a Deus em tudo que nós fazemos e antes de nós fazermos falar, Senhor, é da tua vontade, a gente começa a reconhecer, trazer ele para tudo que nós desejamos, planos que fazemos, ele vai endireitar. Ele nunca vai deixar a gente sem direção, eu creio nisso. Então, é isso, pessoal. Confia no Senhor de todo o teu coração e que Deus possa estar abençoando vocês mais uma vez. E muito obrigado por cada um que decidiu contribuir, orando, compartilhando, talvez doando. E é isso, pessoal. Vamos para cima. Se Deus quiser, a gente vai estar lá mês que vem para a honra e glória do nome dele. Tamo junto.